Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, diretora, o que vai fazer? Vamos plantar mais árvore para sobreviver. Diz aí, diretora, o que vai fazer? Vamos plantar mais árvore para sobreviver. O povão bateu palma pra atitude dela. O povão bateu palma pra atitude dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Zete, alguma solução? Só preservar a natureza com educação. Diz aí, Zete, alguma solução? Só preservar a natureza com educação. Os professores apoiaram sua opinião. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Ana, você quer comentar? Vou baixar uma lei para preservar. Diz aí, Ana, você quer comentar? Vou baixar uma lei para preservar. O governo gostou da atitude dela. O governo gostou da atitude dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Ademir, do que pode surgir? Precisa tomar cuidado para não poluir. Diz aí, Ademir, do que pode surgir? Precisa tomar cuidado para não poluir. Os pulmões gostaram da resposta dela. Os pulmões gostaram da resposta dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Luciana, sua opinião. O planeta não aguenta tanta poluição. Diz aí, Luciana, sua opinião. O planeta não aguenta tanta poluição. O mundo gostou da opinião dela. O mundo gostou da opinião dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Cássia, você que é jovem, sabe explicar? Se todos der as mãos, tudo vai mudar. Cássia, você que é jovem, sabe explicar? Se todos der as mãos, tudo vai mudar. A Uninha falou mais alto na resposta dela. A Uninha falou mais alto na resposta dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Presta atenção, Antônio, agora vai falar. O homem é um ser difícil de se levar. Presta atenção, Antônio, agora vai falar. O homem é um ser difícil de se levar. A humanidade concorda e vai te apoiar. A humanidade concorda e vai te apoiar. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, sua decisão. A natureza tá pedindo mais proteção. Diz aí, sua decisão. A natureza tá pedindo mais proteção. A natureza está pedindo respeito por ela. A natureza está pedindo respeito por ela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Arlete, para os senhores. Eu vou tocar uma multa nos poluidores. Diz aí, Arlete, para os senhores. Eu vou tocar uma multa nos poluidores. O IBS vai aplaudir a ideia dela. O IBS vai aplaudir a ideia dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Fala aí, Noélia, seu depoimento. Povo que suja a rua é povo sem sentimento. Fala aí, Noélia, seu depoimento. Povo que suja a rua é povo sem sentimento. O povo ficou gostando da resposta dela. O povo ficou gostando da resposta dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Áureo, o que vai fazer? Vou soltar os pássaros para o Ibama ver. Diz aí, Áureo, o que vai fazer? Vou soltar os pássaros para o Ibama ver. Deus ficou orgulhoso com a resposta dela. Deus ficou orgulhoso com a resposta dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que corta uma árvore, a natureza sente que ninguém
diz aí, Rubenilda, o que vai fazer? Vou plantar árvores frutíferas pro povo comer. Diz aí, Rubenilda, o que vai fazer? Vou plantar árvores frutíferas pro povo comer. Todos se alegraram com a resposta dela. Todos se alegraram com a resposta dela. Toda vez que proclama, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que proclama, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Cida, o que vai falar? Alertar os pescadores na época de pescar. Diz aí, Cida, o que vai falar? Alertar os pescadores na época de pescar. Os meninos vão aplaudir a coragem dela. Os meninos vão aplaudir a coragem dela. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Diga aí, Maísa, o que pode acontecer? É o mundo virar deserto, vocês vão ver. Diga, Maísa, o que pode acontecer? É o mundo virar deserto, vocês vão ver. Vamos impedir isso de acontecer. Vamos impedir isso de acontecer. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Toda vez que eu cortar, a natureza sente que ninguém a ama. Diz aí, Magda, o que vai fazer? Vamos dar razões para poder vencer. Diga aí, Magda, o que vai fazer? Vamos dar razões para poder vencer. Vamos todos aplaudir a atitude dela. Vamos todos aplaudir a atitude